Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 8 de março, da terceira semana da Quaresma. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Já quero deixar aqui um abraço para todas as mulheres, todas. Mulheres, nós somos guerreiras, nós somos mulheres de Deus, mulheres guerreiras de Deus. E temos que andar mesmo de mãos dadas com Deus, porque nós somos o pilar da nossa casa. Quando a mulher não consegue segurar a sua casa, ser o pilar da sua casa, a casa tende a ruir. Então, que nós possamos continuar de braços dados com Deus, caminhando com Nossa Senhora, que é o nosso exemplo maior de mulher, né? E que Deus possa nos abençoar todos os dias, porque nós trabalhamos, nós criamos nossos filhos, nós educamos, nós fazemos tudo com a graça de Deus. Amém? É claro que quando a gente tem um marido, tem um esposo do lado, tem o pai, o irmão, que nos dá suporte, o filho, né, o homem, ótimo, nós precisamos dos homens também, claro que precisamos. Não sou feminista, não, mas eu estou falando da garra que nós temos. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de Marcos, capítulo 12, versículos 28 seguintes. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Um escriba que tinha ouvido a discussão, vendo que ele respondera bem, aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro é este: escuta, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as suas forças. E o segundo é este: amarás teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, dissestes com razão que Deus é um só e não há outro além dele, e que é amado de todo o coração, com todo o entendimento e com todas as forças. E amar o próximo como a si mesmo vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Vendo que o escriba falara com sabedoria, Jesus disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais se atrevia a interrogá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O escriba era um homem da lei, que ficava lá no templo, né, cuidando das coisas de Deus. Então ele já tinha conhecimento da palavra, ele tinha acesso à palavra, né, ele já tinha conhecimento da palavra. E ele, aqui se a gente for olhar aqui o evangelho anterior, vai falar sobre a pergunta que eles fizeram para Jesus, era aquela: um homem tinha uma esposa, ele morreu, ele tinha 7 irmãos, a esposa casou com 7 irmãos e depois ele também morreu, e eles queriam saber na ressurreição qual deles que ela ficaria, já que ela casou com os 7 irmãos. Aí Jesus vai falar que lá na ressurreição nós vamos viver como anjos, não haverá casamento nem nada. Aí, ali havia uma certa discussão sobre esse assunto. Por isso que o evangelho de hoje começa. Um escriba que tinha ouvido a discussão sobre a ressurreição, depois que morre, com quem fica, com quem não fica, ele pergunta para Jesus qual que seria o primeiro mandamento. Ele pergunta qual é o primeiro, de todos os mandamentos. E aí Jesus vai falar para ele e para nós. Porque Jesus vai falar: escuta, Israel. E eu vou falar: escuta, Marta. Fala o seu nome. Jesus está falando para mim e para você hoje. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único, não existe outro. Não existe, só Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Gente, não há espaço no nosso coração para amar outra pessoa a não ser Deus.
Ah, mas eu amo meu filho, amo minha esposa. Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro a Deus. Jesus vai falar, se a pessoa coloca o pai, a mãe, o irmão, o marido na frente de Deus, ele não é digno dele. Nós temos que amar a Deus, primeiro a Ele. Nós temos amor aos nossos filhos, esposa, mãe, pai, tudo, mas Deus é em primeiro lugar. Depois nossos filhos, depois as pessoas. De toda a tua alma, será que nós amamos a Deus com toda a nossa alma? Será? Falar é tão fácil, né? Difícil é provar. Como que eu posso provar que eu amo a Deus com toda a minha alma? Fazendo a vontade dEle. Colocando Deus em primeiro lugar na minha vida. Se Deus não cabe aqui, eu também não vou entrar. Se aqui dentro da minha casa Deus não reina, então tem alguma coisa errada. Deus tem que reinar na minha casa, no meu trabalho, na minha vida. Eu tenho que fazer as coisas em função de Deus. Eu não posso desviar o meu caminho. Isso é amar a Deus de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Nós nascemos, ficamos criança, primeira infância, primeira infância, depois a segunda infância, que é dos 7 aos 12, depois vem a adolescência, depois vem a juventude. E Deus vai trabalhando o nosso entendimento, e o pai e a mãe têm essa obrigação, o padrinho, a madrinha, os tios, os avós, de ensinar a criança a amar a Deus. Amar a Deus. E aí sim, nós vamos entendendo o que é amar a Deus. E quando a gente chega a uma certa idade, né, igual a gente, né, estamos aí na nossa idade adulta, né? Alguns já são idosos, nós estamos ainda na fase adulta ainda, não chegamos à fase de idosos, mas daqui a pouco eu vou chegar. Eu estou querendo dizer assim, esse entendimento que nós temos, ele tem que ir crescendo, crescendo. Eu amava a Deus quando eu era criança, como criança. Hoje eu amo a Deus como adulta. E com todas as nossas forças. Amar a Deus com todas as nossas forças. Tudo isso é difícil, eu vou falar, mas não é impossível não, porque é um exercício. Amar. Quando você conhece uma pessoa, que você começa a se apaixonar por essa pessoa, um homem, uma mulher, né? Lá na juventude, eu vou falar por mim, né? Quando eu conheci lá o pai dos meus filhos, meu ex-marido, né? Quando eu conheci ele, eu amei aquele homem, amei muito, né? É um amor carnal, um amor de mulher e homem, mas eu amei. Então eu sei o que é o amor. Nós sabemos, todo ser humano sabe o que é amor. Amor de pai para filho, de filho para pai, de tio para de sobrinho, avô, avó. Nós sabemos o que é o amor. A alegria de querer estar junto. A alegria quando você fica sabendo que a pessoa está chegando. O coração chega a bater mais forte. Né? Ainda mais quando é um namorado, né? Está na flor do namoro, a gente fica sentindo o coração bater mais forte. Então a gente já sabe o que é o amor. E para Deus, será que quando eu estou na fila da comunhão, que eu vou comungar o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, será que quando eu estou no sacrário, que eu vou adorar o Senhor, será que meu coração palpita de alegria também? E o segundo é este: amarás teu próximo como a ti mesmo. Como que eu me amo? Se eu não me amo, eu não consigo amar ninguém. Qual é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Lembra da parábola do bom samaritano? O homem perguntou, mas quem é meu próximo? Jesus vai falar, né, que o homem ia descendo de Jericó para Jerusalém, foi assaltado, machucado, bateram nele, deixaram ele caído na estrada. Passou um levita, passou um sacerdote, passou um samaritano. Os dois primeiros não fizeram nada, só o samaritano que fez. E o samaritano, eles eram inimigos, mas ele cuidou daquele homem. Jesus vai perguntar depois, qual dos três foi o próximo daquele homem? Foi o samaritano. Então ele falou, vai, faz a mesma coisa. O próximo nosso é aquele que o nosso coração dói quando vê a pessoa machucada, caída à beira da estrada, marginalizada, passando fome, passando frio, e você tendo o seu conforto e você não fazer nada para ajudar. Você tem que amar o seu próximo, se coloca no lugar dele. É isso que Jesus quer. Se coloque no lugar daquele caído na estrada.
na beira do caminho, dormindo às margens, vivendo às margens da sociedade, dormindo na beira das calçadas. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Temos que amar o próximo, gente, como a nós mesmos. E aí o escriba vai falar, né? Muito bem, mestre, disseste com razão que Deus é um só e não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, com todo entendimento, com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Não adianta, eu já falei isso aqui um dia, não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado, não adianta. Eu vou para a igreja, eu dobro meu joelho, eu rezo, eu dou oferta, né? eu me confesso, mas chega aqui fora eu faço tudo errado, não adianta. A gente tem que amar a Deus nas pessoas, ir à missa sim, ir à igreja sim e colocar em prática aqui fora o que o padre falou no altar. Eu tenho que botar em prática. Se o padre está falando é porque Deus está falando pela boca dele. Ele é um instrumento de Deus para nós e aí você vem e coloca aquilo em prática. A homilia, o padre falou sobre não pecar, né, não roubar, não adulterar. Né, eu saio da igreja e vou lá na feira, o cara me dá um troco a mais, eu fico calada. Né? Não posso, isso é errado. E aí Jesus vai ver que ele não estava longe do reino de Deus. Ele já estava preparado, já estava no caminho, né? Já estava lhe servindo ao Senhor. Faltava muito pouco para ele estar mais perto de Jesus, muito pouco. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. É isso. A receita é essa. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Exercício para a nossa quaresma. Amém? Vamos continuar caminhando. Chegamos aí a mais um fim de semana. Domingo estaremos aí já perto. Olha que o tempo está passando. Mais um pouco nós vamos estar na Semana das Dores. Prepare o seu coração. Viva essa quaresma como se fosse a última da sua vida. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.